Olá, terceiro médio, tudo bem com vocês? Hoje nossa videoaula é sobre período composto por coordenação. O período composto por coordenação, vocês já viram esse conteúdo no oitavo, no nono ano, e a gente vai rever novamente agora, tá? Então, antes da gente adentrar nesse assunto, eu vou fazer algumas revisões aí com você. Então, primeiro sobre o período composto, que nós já vimos esse ano, só vou relembrar. O período composto, ele é justamente composto por duas orações, né? Duas ou mais orações. Então, lembrando que eu tenho uma ligação de várias orações dentro desse período, formando o período composto. Então, cada oração tem um verbo, e então o número de verbos seria o número de orações desse período, tá? Então, o período composto, ele é ligado, é uma oração que vai se ligando à outra. Como que é feita essa oração? Depende, né? Relembrando também, nós temos o período composto das orações sindéticas e assindéticas. Então, quando eu tenho uma assindética, né? Nós só relembrando que sindético e assindético tem uma ligação com o síndeto, né? O que é o síndeto? Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Então, a assindética, como vocês, né, sabem e lembram, toda vez que eu tenho o prefixo a, significa não. Então, a sindética, não síndeto, ou sem síndeto. Ou seja, eu não tenho conjunção para ligar aí essas duas orações do período composto. Como que é feita essa ligação? Ou por vírgula ou por ponto e vírgula, tá bom? Então, é um período composto que é ligada por duas orações e não tem lá a conjunção. As sindéticas, então tá ligada ao síndeto, que é a conjunção. Então elas sempre são ligadas pela conjunção, tá? Ou por uma locução conjuntiva, né? Mas tem sempre essa partícula ligando essas duas orações, formando o período composto. O período composto por coordenação são duas orações que são ligadas por um síndeto ou não, ou seja, por conjunção ou não. Como a gente vai falar mais das sindéticas, então a gente vai pressupor que ela sempre tem o síndeto, né? Que ela sempre tem a conjunção. E essa conjunção é que vai dar o sentido da classificação, tá? Essas duas orações do período composto por coordenação, elas são totalmente independentes. Então, se você colocar a primeira oração sozinha, a segunda oração sozinha, elas têm sentido. Então, não tem uma oração que é mais importante que a outra, ou uma oração que se subordina a outra, uma oração que a principal é outra não, de forma alguma. As duas têm o mesmo nível de importância dentro dessa relação de coordenação. Esse período composto por coordenação com conjunção, né, ou seja, as sindéticas, elas têm algumas classificações. A primeira delas é a aditiva, então eu posso ter um período composto por coordenação aditiva, ou uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Ela tem um sentido de adição. Esse sentido de adição vai sempre ser ligado pela conjunção. Então, entre a primeira oração e a segunda oração, eu vou ter uma conjunção que dá um sentido de adição, tá? Uma conjunção que é muito usada nesse tipo de período é o e. Tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Então, o professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova, tá? Então, nós temos aqui duas orações, tá? A primeira oração, o professor não somente elaborou exercícios, e a segunda oração, uma extensa prova. Aqui o verbo ele tá escondidinho, né? Então ele também elaborou uma extensa prova. Então tem dois verbos, aqui o segundo estava escondido. A conjunção, como também, no caso uma locução conjuntiva, dá o sentido de adição. Como dá o sentido de adição? Eu tenho uma oração coordenada, sindética, aditiva, tá bom?
A segunda classificação, ela pode ser também adversativa. As adversativas, ela dão uma ideia de contraste, de ideia contrária, tá? Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Então, eu tenho duas orações aqui. A primeira, o professor elaborou um exercício simples. A segunda, a prova foi bastante complexa. Tá? Então, eu tenho dois verbos, duas orações. Essas duas orações estão ligadas pela conjunção mas, que tem justamente uma ideia de contrário, de contraste, que aparece muito na oração coordenada adversativa. Então, como apareceu o mas, eu tenho aí uma ideia de contraste, eu tenho uma oração coordenada, coordenada adversativa, tá bom? Sindética adversativa. Sindética não precisa colocar, mas é sindética adversativa porque tem o síndeto, tem o mas, que é conjunção, tá bom? Alternativa. As alternativas, elas têm ideia de alternância. Então, ou é uma coisa ou é outra. Justamente por ser ou uma coisa ou ser outra, a principal conjunção que aparece aí é o ou, tá bom? Então, vou dar um exemplo aí para vocês. Ou o professor elabora o exercício ou desiste de aplicar a prova. Então, eu tenho aí duas orações. A primeira, ou o professor elabora o exercício, primeira oração. Segunda oração, ou desiste de aplicar a prova. Dois verbos, duas orações ligadas pelo ou. No caso da alternativa, gente, acontece um negócio diferente. Vocês perceberam que a conjunção aparece no começo da frase e no fim da frase, porque é ou uma coisa ou outra, tá? Então, nesse caso aí, eu vou ter as duas conjunções, a mesma conjunção sendo repetida duas vezes, no começo e no meio da frase. Mas, no caso síndeto, a conjunção é o ou. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa, tá? Ideia de alternância. Tudo bem? Então, continuando aí. Nós temos as orações conclusivas, tá? Outra classificação. As conclusivas têm uma ideia de conclusão, de término, de final aí, né? Uma ideia que se finaliza, uma ideia que se deduz de alguma coisa, tá bom? Então, vou dar um exemplo para ficar mais simples. O professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Duas orações. O professor não elaborou a prova, isso é um fato. O professor não poderá aplicá-la na data planejada. Então, percebam que eu tenho o início de uma ação que se finaliza depois, tá? E que tem um sentido, né? Tem um curso aí para seguir. Então, tem uma dedução correta, vamos dizer assim, tá? Então, o professor não elaborou a prova. Então, logo, ou por esse motivo, ele não poderá aplicá-la na data planejada. Então, houve aí um percurso a ser seguido de forma linear, tá bom? Nesse caso, eu tenho aí a conjunção, ligando essas duas orações, que é a conjunção logo, né? Que dá essa ideia de dedução, essa ideia de finalidade, assim, de algo que tem um sentido, né? Que começa de um jeito e termina de outro. Tudo bem? Tem uma conclusão, tá bom? E finalizando, nós temos a oração coordenada explicativa. A oração coordenada explicativa tem uma ideia de explicação, tá? Como o próprio nome já diz. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais simples ainda. O professor não elaborou a prova porque ficou doente. Então, eu tenho uma primeira oração. O professor não elaborou a prova. Qual o motivo? Ele ficou doente, tá? Então, ele está explicando o motivo pelo fato do professor não ter elaborado a prova, tá bom? E o porquê, a principal pois também aparece, né, como conjunção explicativa também. Então, nós temos aí uma oração coordenada explicativa, sindética explicativa. Tudo bem, gente? Então, finalizamos aí a aula, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Beijinhos, saudade de vocês.